te mostrar imagens que acabaram de chegar. As forças de defesa israelense divulgaram um vídeo de mísseis e também drones do Irã sendo interceptados. Segundo o Israel, dezenas de aeronaves da Força Aérea do país foram posicionadas para proteger o espaço aéreo. Vamos conferir, portanto, juntos essa imagem? E áudio também para quem nos acompanha pela rádio, né? Nesse momento, então, imagens que mostram mísseis e drones do Irã sendo interceptados. Vamos ouvir. Sons de tiros, aparentemente, né, que a gente consegue acompanhar. O sistema de defesa de Israel é conhecido, aliás, como Domo de Ferro, né? Foi um dos responsáveis pela interceptação dos disparos feitos pelo Irã. Nesse vídeo, então, que a gente acabou de receber, as forças de defesa israelenses divulgaram, então, esses vídeos em que mísseis e drones são interceptados. Vou pedir a gentileza do Fabrício Naides, que até conseguir explicar um pouco para a gente o que representa essas imagens, o que a gente pode ver, né? Nesse vídeo divulgado agora, Fabrício. Veja bem, Soraya, o Domo de Ferro é um dos sistemas de defesa utilizados por Israel no que diz respeito a ameaças com mísseis, drones, como o que a gente viu ontem vindos do Irã. Israel conta com outros 2 sistemas também extremamente efetivos, como a gente destacou, 99% dos projéteis disparados pelo Irã foram interceptados pela defesa de Israel, que conta também com a participação de parceiros estrangeiros, ou seja, a Força Aérea dos Estados Unidos presente por lá também. A gente destaca, claro, a presença de porta-aviões americanos na região do Mar Vermelho, isso já há alguns meses, ou seja, havia toda uma preparação estratégica dos Estados Unidos para um ataque como esses que aconteceu no último sábado. Então a gente está falando aqui do porta-aviões Dwight Eisenhower, que é um porta-aviões nuclear, um dos mais avançados da Marinha Americana, que pode também levar drones consigo, ou seja, há toda uma defesa já preparada e que atuou nesse sentido no último sábado. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak também confirmou a participação da Força Aérea Britânica, da Força Aérea Real, nessa defesa de Israel nas últimas horas, ou seja, houve toda uma preparação israelense. Israel não estava sozinho nessa defesa e, por isso, juntando todos esses fatores, o Domo de Ferro, que é um sistema muito avançado de defesa, que a gente tinha explicado, funciona em 3 fases. Primeiro, ele detecta a chegada dos mísseis ou dos drones. Depois, ele avalia a projeção, onde que esses mísseis, drones vão cair, para aí sim fazer os disparos e conseguir evitar um ataque em seu território. É assim que funciona o Domo de Ferro, numa capacidade de mais de 70 quilômetros de distância, ou seja, consegue checar de longe a chegada dos mísseis, atua muito rapidamente para a defesa de Israel. Há toda uma capacidade de defesa extremamente avançada e isso funcionou de forma muito efetiva. Como a gente já destacou, 99% dos disparos foram controlados. Há uma menina de 10 anos de idade, a imprensa israelense fala que ela tem 7 anos de idade, a informação da idade havia sido dita mais cedo pelo Exército, mas que ela acabou sendo atingida por estilhaços, ou seja, não foi nem propriamente o míssil, mas sim os destroços de um míssil, de um drone iraniano que acabou caindo e ferindo essa menina. Ela segue internada em estado crítico lá em Israel, mas havia de fato toda uma preparação. A gente segue também nesse momento, Soraya, aguardando as repercussões da reunião do G7, que já começou por volta das 11 da manhã aqui no horário de Brasília, convocada pelos Estados Unidos, também pela Itália, que é a atual presidente rotativa do bloco. Deve haver uma repercussão, uma resposta sobre o que está sendo discutido nessa reunião. Em breve, muitas pessoas foram vistas chegando na Casa Branca mais cedo neste domingo que geralmente seria um dia muito tranquilo em Washington, mas a situação, tanto na Casa Branca quanto no Pentágono, é de bastante alerta, justamente para evitar um escalonamento do conflito, refletindo o que tem sido a posição americana, o que tem sido a posição do presidente Joe Biden,
desde o último sábado. Voltando a falar especificamente deste ataque iraniano, o ministro das Relações Exteriores do Irã confirmou que o governo havia alertado a parceiros regionais, a vizinhos, 72 horas antes do ataque, que eles iriam retaliar. Retaliar o quê? Aquela ação israelense contra a embaixada iraniana em Damasco, na Síria, em 1º de abril, que acabou deixando militares iranianos mortos. Então, o governo do Irã havia comunicado a parceiros, a Turquia, inclusive, que eles iriam retaliar 72 horas antes. Houve toda uma preparação nesse sentido. Houve fechamento do espaço aéreo de diversos países na região, fechamento do espaço aéreo israelense, da Jordânia, do Líbano, Síria, Iraque, o Irã também, que já confirmou que os aeroportos do país ficam fechados até segunda-feira, ou seja, até amanhã, pela manhã, no horário local do Irã, justamente por conta disso, dessa tensão que acontece nesse momento na região. A gente também está aguardando repercussões vindas da reunião do Gabinete de Guerra de Israel, como a gente já havia trazido a informação mais cedo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu participa dessa reunião, claro, mas também o ministro da Defesa Yoav Gallant e o líder da oposição Benny Gantz, esse último principalmente sinalizando que foi positivo o fato de que Israel não respondeu imediatamente e não promoveu uma resposta firme, imediata ao ataque iraniano, justamente evitando que esse conflito pudesse se alastrar de alguma forma.